A psicologia, do estudo da alma à era industrial, principais correntes da psicologia. Olá, eu sou Daisy Baltzer e na sessão de hoje nós vamos falar um pouco sobre a definição etimológica de psicologia, como começou, a origem desta arte, né? Começa lá de mãos dadas com a filosofia até se tornar a ciência, e as principais correntes, então, ou escolas da psicologia. Para que a gente tenha início nesse processo, para que você entenda de onde vem a ciência da psicologia, é importante considerar que a gente tem essa definição etimológica de psicologia, psique, mais logia, como sendo o estudo da alma. Portanto, a psicologia nasce de mãos dadas com a filosofia, e não com as ciências nem exatas, ou seja, aquelas que dão campo da matemática, né, das ciências mais estruturadas, ou da área biológica. A psicologia nasce com este DNA existencial, de entender um pouco a formação, então, do comportamento e da própria existência humana. Por isso que a gente diz que a psicologia, então, também é considerada o estudo da alma. Foi só em 1879, com Wilhelm Wundt, em Leipzig, na Alemanha, que surge o primeiro instituto de psicologia. Portanto, começa a partir dali um reconhecimento, então, da psicologia migrando da filosofia para o campo da ciência. A partir daí, com os estudos voltados ao comportamento humano, formam-se as chamadas escolas da psicologia ou as correntes da psicologia. E são elas que você vai conhecer um pouquinho a partir de agora. Acompanha comigo lá no slide. Nós temos as primeiras escolas, então, basicamente, o estruturalismo e o funcionalismo, como sendo aquelas originais de base. O estruturalismo, como o próprio nome diz, vai propor o entendimento da psicologia tendo seu foco estrutural no sistema nervoso central ou, então, nas capacidades neurofuncionais do indivíduo. Portanto, o objetivo desta corrente, naquele momento, era entender a estrutura mental do indivíduo. Até então, nada se falava do comportamento voltado, por exemplo, às estruturas de personalidade ou o próprio comportamento na resposta de estímulos. Passado o estruturalismo, a gente tem, então, o funcionalismo. Observe lá comigo no slide. O funcionalismo também traz uma origem um pouco mais voltada à base, estudando, então, propondo que a psicologia estudasse as funções daquele, então, sistema nervoso central ou daquele objeto de comportamento. Quais são ou quais eram as funções que aquele sistema ou o cérebro humano ou, então, as nossas estruturas neurofuncionais existiam. Veja, acompanhe lá comigo. Foi William James, já lá em 1842 até 1910, considerado, então, o pai da psicologia americana. Tem muito da corrente depois voltada ao behaviorismo, que vem das estruturas do próprio funcionalismo. Importante considerar, veja lá de novo no slide para que você não perca esse conceito, uma grande característica dessa escola é assumir, então, que a mente vai apresentar uma capacidade de adaptação, exatamente pelo mapeamento das suas funções. Guarde essa ideia, porque aquilo que é considerado adaptabilidade depois nas teorias cognitivas trazem um pouco dessa origem, ou dessa estrutura do próprio funcionalismo. Então você tem as duas correntes, ou as duas escolas que a gente chama de escolas de base, estruturalismo e o funcionalismo. Outra corrente importante dentro das escolas da psicologia é então o behaviorismo. Acompanhe lá no slide. Behaviorismo, essa terminologia, esse conceito vem da palavra inglesa behavior, que lembra então comportamento. O behaviorismo é a primeira escola que traz então um foco estruturado, um foco de pesquisa voltado ao estudo do comportamento. Aí sim, até hoje é uma escola largamente utilizada, a gente chama então da escola comportamental já, que vai estudar as manifestações de estímulo e resposta, tem dentro de Skinner um dos seus grandes nomes, que vai mapear para cada resposta, para cada comportamento, um estímulo. A partir desse mapeamento, muito se faz, inclusive, a partir das escolas voltadas à gestão de pessoas. Durante muito tempo se usou a corrente comportamentalista de fundo, a partir daquilo que, então, vai estimular o indivíduo a uma determinada resposta. Ok? Behaviorismo é uma das escolas mais importantes dentro dessa passagem, dessa formação estrutural da psicologia como ciência. Acompanha lá no slide para você não perder nada desse conceito. Então, a base fundamenta a sua pesquisa nessa observação do comportamento, sobretudo nessa relação que eu te falei de estímulos. Lembra lá? Estímulo e resposta. Para cada estímulo que eu der, eu vou ter uma resposta esperada. Durante muito tempo, a escola comportamental vai mapear essas respostas para tentar ter ali um parâmetro de estímulo adotado. Então a gente já tem três correntes: estruturalismo, funcionalismo e o behaviorismo, lembrando a você que esse conceito vem da palavra behavior, ou seja, comportamento. Uma outra escola importantíssima, tão antiga quanto a mais famosa escola da psicologia, que é a psicanálise, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas que é a Gestalt. A Gestalt também é uma escola fundamentada na Alemanha, tão antiga quanto, que vai ter um impacto muito importante, sobretudo dentro da ciência da comunicação, das ferramentas de publicidade e propaganda utilizadas até hoje. A grande base da Gestalt vai entender aquilo que é figura e aquilo que é fundo, aquilo que nos faz uma referência da percepção que nós temos dentro do nosso dia a dia, seja de objetos, seja de pessoas. Acompanhe no slide lá para você não perder o conceito. Em alemão, então, Gestalt vai significar forma, configuração. Como eu disse, é uma das mais antigas escolas da psicologia, ok? A importância aí é que vai nos levar a essa reflexão de que a mente não é apenas o resultado das estruturas funcionais, mas, sobretudo, das associações que a gente vai fazer ao longo da vida. Perceba. Até então, seja no estruturalismo, no funcionalismo, no próprio behaviorismo, o foco do estudo está muito na determinação, seja funcional, estrutural ou de resposta do comportamento. A partir da Gestalt, a gente passa a ter uma reflexão importantíssima. O comportamento não é necessariamente resultado daquilo que a gente passa, seja do campo estrutural ou funcional, mas sim da capacidade que a gente faz de associar coisas ao longo da vida. Essa capacidade vai nos remeter a estruturas mais complexas. Por isso, depois da Gestalt, eu tendo ela como muitas vezes contemporânea dentro do exercício das suas atividades de artigos, de estudos, nós vamos ter a psicanálise.
psicanálise. E volta lá, importante considerar que a psicanálise nasce na Viena do século XIX, com um dos maiores pensadores do século XX, chamado Sigmund Freud. Importante lembrar você, Freud nunca foi psicólogo. Freud seria o considerado, hoje em dia, de um neurofisiologista. Ele vai desenvolver os seus estudos a partir da investigação dos sonhos, a partir da personalidade adulta feminina. Ele vai propor uma estrutura de personalidade utilizada largamente, até hoje, do ponto de vista da concepção desse comportamento, desse ser tão complexo que é cada um de nós. A psicanálise vai propor uma estrutura de personalidade formatada em instâncias, né? O ego, o superego e o inconsciente, que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe lá na segunda sessão, quando a gente falar de teorias da personalidade. Olha o slide para não perder nenhum conceito sobre a psicanálise. Freud, então, é considerado um dos grandes pensadores do século XX. Surgiu na observação de seus pacientes que sofriam transtornos mentais, sobretudo por meio do estudo dos sonhos e da personalidade adulta. Isso é importante considerar. Freud nunca investigou, nunca estudou, não era campo da sua observação a personalidade infantil. Ana Freud, sim, filha dele, anos mais tarde, vai transitar por esse caminho, né? A gente costuma dizer que a psicanálise nos traduziu uma revolução de pensamento. A partir deste momento, então, a partir da virada do século XIX, basicamente ali dentro da estrutura europeia, a gente tem uma mudança de paradigma na visão do comportamento humano. Muito mais do que estrutura, do que função, do que o próprio estímulo relacionado à resposta de comportamento, a partir da leitura associativista da Gestalt também, a psicanálise vai nos propor esse mistério, não é? Ou essa grande aventura que é o propósito, a estrutura da personalidade de cada indivíduo, mantendo cada um de nós num papel absolutamente diferente. Eu costumo dizer que não tem nada tão igual e tão diferente ao mesmo tempo do que o ser humano. E a psicanálise vai transitar a partir daí, ok? Volta lá no slide para a gente não perder nada. Depois da psicanálise, nós vamos ter então as chamadas correntes de psicologia com base humanista. Aqui a gente tem a fenomenologia existencial humanista também, nós temos pensadores a partir daí, que depois da origem da psicanálise vão nos propor uma reflexão cada vez mais voltada ao entendimento do comportamento humano com outras variantes que não somente aquelas funções específicas do sistema nervoso central, ou seja, das nossas atribuições mentais. Olha lá no slide para a gente não perder nada então. A psicologia humanista então é uma corrente de pensamento que vai ser baseada na capacidade individual de controlar o próprio comportamento sem se deixar dominar pelo ambiente ou pelo inconsciente. Por que isso? Com o advento da psicanálise, muito era discutido de que o inconsciente tinha e tem um papel determinante no nosso comportamento, porém, sem necessariamente traduzir que cada um de nós tem o controle sobre o próprio comportamento. A psicologia humanista traz essa reflexão. Nós somos, sim, capazes de controlar o nosso próprio comportamento, de ter domínio sobre essa estrutura, independentemente das ações relacionadas a essas instâncias ou essas estruturas propostas pela psicanálise. Voltando lá no slide, a importância da psicologia humanista, ou dessa ideia central para a gestão, e aí sim, fazendo essa migração para você, da base da psicologia conceitual para o exercício da gestão empresarial, é entender que quando nós somos gestores de equipe, quando nós estamos diante de pessoas, lembra que gestão, 65% do tempo do gestor, ele lida com gente, é importante saber que sim, nós temos a capacidade de dominar esferas do nosso comportamento. Isso vai ajudar na administração de conflitos, isso vai ajudar na hora de montar uma equipe de alta performance, ou de muitas vezes resolver uma atuação específica dentro da empresa. Então nós não somos reféns necessariamente da nossa estrutura inconsciente ou da nossa base de personalidade. Nós temos sim a capacidade de dominar e de mapear esses elementos, ok? Tendo em vista isso, importante que você guarde esses conceitos que a gente viu aqui. Rapidamente, vamos transitar do começo até aqui. A definição etimológica de psicologia, lembra que ela nasce com a filosofia e não com as ciências biológicas, nem com as ciências exatas, portanto, o estudo da alma. E a gente passa, então, a partir de 1879, com William Wundt, a tratar, ou seja, a estruturar essa ciência, sim, do ponto de vista de escolas. As de base, estruturalismo, funcionalismo, o behaviorismo, tratando o comportamento, Gestalt, psicanálise, já numa leitura um pouco mais profunda, um pouco mais analítica, e as escolas chamadas de base humanista, que vão fundamentar, sobretudo, a nossa atuação como gestor, lembrando da capacidade que temos, sim, a possibilidade de dominar, de reconhecer, de estruturar o nosso comportamento. Ok? Eu espero que você tenha adquirido bem esses conhecimentos. A psicologia do estudo da alma, a era industrial, as principais teorias da personalidade. Agora nós vamos fazer um caminho transitando numa tentativa de detalhar um pouquinho mais a importância do conceito de personalidade e quais são as principais teorias que dão base estrutural e conceitual para que a gente entenda um pouquinho como é que funciona essa atividade absolutamente sensacional que faz cada um de nós diferente na sua essência. Entender personalidade é conseguir fazer uma leitura deste indivíduo, seja ele adulto, seja ele criança, não importa aqui do ponto de vista cronológico, mas que a gente consiga ter um panorama de como a psicologia, então, já como ciência, traduz e entende a formação desse conceito em cada uma das suas teorias, ok? Então a gente vai fazer um caminho didático, tentando de uma forma muito tranquila, passar a você conceitos que são, às vezes, um pouco complexos da gente entender. Veja no slide, junto comigo aqui, então, as teorias da personalidade têm como objetivo organizar, sistematizar o que configura, então, esse nosso jeito de ser.
Personalidade, se a gente pudesse trazer um conceito um pouco mais coloquial, ele, na verdade, é esse entendimento de como cada um de nós funciona, como é este jeito. Cada um de nós responde, formata de um composto específico, de uma forma específica, a nossa passagem ou as nossas relações pela vida. Pessoas que são mais extrovertidas, introvertidas, pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais agressivas. Então, entenda, a personalidade, de um ponto de vista coloquial ou de um ponto de vista, vamos dizer assim, um pouco mais direto, ele vai te traduzir esse jeito de ser que cada um de nós tem e é absolutamente diverso na medida em que somos diversos. A partir daí, nós vamos ter, então, algumas estruturas. O maior pesquisador da personalidade dentro das escolas da psicologia foi Sigmund Freud, com a teoria da psicanálise. A psicanálise, então, fazendo um revival aqui, ou seja, trazendo uma memória, ela nasce lá na Viena do século XIX e ela nasce voltada ao estudo, então, dos pacientes com transtornos mentais, sobretudo na investigação dos sonhos desta personalidade adulta feminina. O Freud, então, começa o desenvolvimento dos seus estudos tendo este foco. A partir daí, de estudos, de investigação, ele propõe que a nossa personalidade, então, passe a ser entendida ou dividida em 3 instâncias, em 3 estruturas, para que a gente possa, então, perceber como cada uma delas funciona. O ego, o superego e o inconsciente.Amos por partes, então, para que você entenda com muita clareza, e isso vai te ajudar na hora que a gente colocar, então, elementos mais voltados específicos a técnicas da gestão ou do ponto de vista da atuação cognitiva. Guarda esse elemento que daqui a pouco a gente vai utilizar. Perceba lá, o senso comum vai adotar, então, a personalidade como essa questão, esse conjunto de características marcantes desse indivíduo. Como é que ele funciona, como é que ele transita. É importante saber, então, que personalidade não é caráter, não confunda as coisas. Personalidade dá conta desses atributos individuais que são formados ao longo da nossa vida. Caráter tem uma pegada, ou tem um olhar, tem um foco voltado à moral. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque uma pessoa é mau caráter ou tem falha de caráter que ela tem uma falha de estrutura de personalidade. São 2 coisas absolutamente distintas. Veja aqui o que o slide nos coloca sobre a mente humana. Continua, então, esse desafio no que tange ao nosso entendimento, especialmente em sua relação com as distorções do comportamento. Então, entenda, por mais que a gente mapeie, que a gente tenha uma estrutura de personalidade que possa, então, ser estudada, possa ser de alguma forma acompanhada, o que mais nos desafia ao longo da vida, como profissionais de psicologia, como profissionais voltados dentro da individualidade na empresa, é sim as distorções de comportamento. Por que que, então, em dado momento, em dada fase da vida ou em situação, as pessoas têm algum nível de distorção do comportamento? Esse é o maior desafio, sem dúvida nenhuma, para o profissional de psicologia, seja clínico, seja na atuação clínica, seja na escola ou seja na empresa, que são as 3 grandes áreas de atuação da psicologia. Então, voltando à estrutura da personalidade proposta pela psicanálise, todo comportamento observado pode ser explicado. De acordo com Freud, então, essa proposta teórica, a personalidade vai ser formada por 3 instâncias. Então, vamos entender com bastante calma. O ego, e eu sei que alguma vez na tua vida você chamou alguém de egocêntrico, ou se chamou, né, como se fosse um conceito pejorativo, a gente usa essa terminologia como se alguém só pensasse em si mesmo. Então, a gente diz assim, você é egocêntrico, você só pensa em você mesmo. Você só vê o mundo a partir do teu olhar. Como se fosse possível que isso fosse diferente. Entenda, por mais que a gente queira desenvolver a capacidade da empatia, não é? De entender a dor do outro, nós nascemos e morremos só. Isso é importante que você entenda. O mundo você vai ler a partir do seu olhar e não a partir do olhar do outro. Lembra você, por exemplo, uma pessoa que você ama muito, que você gosta, que está passando por alguma dificuldade ou por alguma dor. A gente tem vontade de tirar a dor do outro, não é assim? Mas não dá. Cada um de nós tem uma trajetória. E, portanto, o mundo é visto, sim, a partir da construção individual de ego que cada um de nós tem diferentemente ao longo da vida. Perceba que a estrutura de personalidade, ela vai ser construída basicamente dos 0 aos 8 anos de idade, no que dá conta nas estruturas básicas, né? Entre elas, o ego. A gente chama de ego como a consciência. O ego, a gente se relaciona pela via do ego. O ego é um executor das funções práticas do cotidiano. Ele vai resolver conflito entre aquilo que a gente quer e aquilo que efetivamente a gente pode. Eu te faço essa pergunta, tudo aquilo que você quer nesta vida você pode? Que bom se fosse, ou não, né? Não teria a graça da vida. O ego é aquela instância, é aquela tarefa, função, aquela área que vai resolver esse conflito. O inconsciente mandando aquilo que a gente deseja e o superego dizendo, pera lá, a gente não pode fazer exatamente assim. Quem que vai resolver o conflito? O ego, que tem uma série de atributos, uma série de ferramentas que nos auxiliam nessa tarefa, ok? Esta é a primeira instância. A segunda instância, como já adiantei para vocês, é o superego, alguns autores chamam de superconsciência também. O superego tem um papel fundamental na nossa vida. Ele é o nosso sensor social. Ele vai dizer o que a gente pode e o que a gente não pode. Eu brinco que quando nasce uma criança, para você que é mãe, para você que é pai, ou para você que faz uma função qualquer na educação do outro, a palavra que a gente mais fala para uma criança é acertou. Não. A gente o tempo inteiro está dizendo para a criança o que ela pode e o que ela não pode. Se você é uma criança de 2 anos de idade, não desça a escada porque você vai cair, o que ela faz? Isso, ela cai, ela vai.
E ainda bem, porque ela está testando os seus limites. O superego, portanto, é o teu sensor. Ele vai dizer o que você pode e o que você não pode. Portanto, isso aqui pode variar dentro das estruturas também culturais. Se você pegar uma sociedade tribal, você vai ter uma formação de superego, uma estrutura de leitura social diferente do que uma sociedade urbana, ou enfim, dentro de sociedades que são mais dogmáticas, aquelas que são mais estruturadas do ponto de vista, às vezes, religioso. Então, o superego, ele vai sofrer impacto dentro disso. E é fundamental que ele exista. Senão, a gente saia por aí fazendo tudo o que a gente quer, sem se preocupar se é possível. Veja o slide o que traz lá. Esse sensor social, então, é a instância que vai determinar o que a gente pode e o que a gente não pode. Essa estrutura vai apresentar um papel determinante dentro da nossa escala social. Você, seguramente, já conheceu gente que não tem noção. A gente brinca assim, meu Deus, essa pessoa está fora da casinha. Ela não tem noção da relação com o outro. Muito provavelmente porque houve falha construtiva a partir das estruturas de personalidade, sobretudo na leitura do superego. Tem uma parte da vida que é importante que aconteça isso. A criança vai testar, ela vai construir limites, ela vai perceber aquilo que pode e que não pode. O adolescente vai fazer essa releitura para, então, criar os seus próprios valores na entrada da vida adulta. O que a gente espera é que um adulto jovem, a partir dos 20, 22 anos, tenha a mínima capacidade de estabelecer relações sociais com qualidade a partir da internalização desses conceitos. Tá bom? O ego resolve o conflito, ele vai executar e o superego vai segurar a onda. Ele vai fazer esse divisor de águas. Tá bom? Terceira instância, e a mais complexa proposta por Freud, é o id, ou inconsciente, que do ponto de vista, se a gente pudesse fazer ali uma descrição, um desenho da estrutura da personalidade, o inconsciente daria conta da maior parte dela. É dentro dessa instância mais profunda que nós temos, então, a morada dos nossos desejos, das nossas pulsões. Aquilo que, efetivamente, a gente tem como recurso individual, né? Do ponto de vista, claro, desta aventura, desse enigma, desse mistério que muitas vezes fica registrado no inconsciente. A partir dali, tudo que sobe do inconsciente a gente precisa filtrar, a gente precisa ter mecanismos que depois você vai entender como mecanismos de defesa, que muitas vezes vai segurar esses desejos. Nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode. Veja lá o slide. É a parte mais profunda da personalidade, onde estão registrados, então, desejos, motivos e pulsões. Tenho certeza que quem trabalha com gestão, você que me ouve diretamente, é líder de equipe, já ouviu falar de monte de uma palavrinha que está aqui, só que na sua variação. Motivo, te lembra o quê dentro da empresa? Sim, motivação. Motivação é o motivo que leva a uma ação. Portanto, depois você vai descobrir que ninguém motiva ninguém a nada. O processo de motivação é interno. Exatamente, porque os nossos motivos estão registrados individualmente no nível do nosso inconsciente. Voltando ao slide para não perder, o conjunto dessas três instâncias, então, vão formar a interação, ou vão dar ao indivíduo a capacidade dele interagir com o seu meio, construir as suas relações, não é? A estrutura de personalidade freudiana é aquela ainda largamente utilizada, clinicamente, né? A psicanálise é conhecida como a cura pela palavra, então você tem todo um mecanismo clínico para fazer com que esse indivíduo, levar esse indivíduo à reflexão dessas estruturas, e a gente também usa esses recursos como gestor para tentar entender um pouquinho a complexidade desse indivíduo, no caso da psicologia das organizações, do ponto de vista institucionalizado dentro das empresas. A psicologia escolar vai trabalhar esse indivíduo dentro das escolas e assim sucessivamente, ok? Então, teorias da personalidade, primeira delas, a teoria baseada na escola da psicanálise, ok? Vamos continuar lá então. Depois disso, nós temos um segundo arcabouço de conteúdo teórico de um profissional, de um contemporâneo de Freud, tão importante quanto, porém, do ponto de vista de aceitação de divulgação, um pouco menor, mas com um impacto absoluto dentro da formação da estrutura da psicologia, que foi Carl Gustav Jung. Jung tem uma estrutura, um jeito, uma forma de conduzir e de entender a personalidade diferente. Veja que Freud e Jung eram contemporâneos, não é? E, portanto, Jung vai desenvolver a sua teoria de uma outra forma. Enquanto Freud vai fazer um mapeamento voltado a essa estrutura que eu comentei a vocês, de ego, superego e inconsciente, o Jung já é considerado o pai da psicologia analítica, da psicologia profunda, e ele vai propor, então, que a estrutura de personalidade humana é baseada em conjunto de arquétipos. É uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, complexa do ponto de vista de entendimento, mas é uma outra forma, um outro conjunto teórico que dá origem também a um manejo clínico, aos profissionais que trabalham com a psicologia junguiana, que fazem uma leitura diferente dentro da proposta por Freud. Veja lá no slide, Jung, então, foi junto com Freud um grande nome da psicologia moderna. Sua teoria traz, então, elementos fundamentais do reconhecimento da chamada psicologia profunda, da psicologia analítica. Ele vai propor que a personalidade possui traços marcantes, uma vez descritos, orientam o comportamento e a atitude desse indivíduo, sobretudo a extroversão, é um dos elementos discutidos ali por Jung, ok? Essas duas atitudes, ainda voltando no caso da psicologia analítica, para não esquecer de comentar isso com vocês, duas atitudes vão impactar diretamente na forma de que o indivíduo vai reagir, então, às circunstâncias, ok? A extroversão, que eu acabei de falar, e a introversão. Na verdade, são duas características, ou duas manifestações da personalidade, que dentro do olhar do Jung, dentro do que é proposto pela psicologia analítica, vai, então, conduzir a manifestação desse indivíduo ao longo da sua vida, na construção das suas relações, ok? Então, nós temos a teoria da personalidade e a personalidade da psicanálise, baseada por Freud, e a psicologia, então, profunda, ou o estudo da psicologia analítica, com Jung. Outro conjunto, não é, de teorias que explicam ou que estudam a personalidade, veja no slide, são as chamadas teorias sociais cognitivas. Aqui vale um chamamento de atenção a você, sobretudo a você que desenvolve atividades relacionadas à gestão empresarial. Quando a gente fala de teorias cognitivas, isso para nós, dentro da esfera da psicologia das organizações, tem um peso determinante. Por quê? Porque é um conjunto teórico que vai passar, vai estudar, vai caminhar exatamente por esta capacidade do indivíduo em aprender. Lembra que cognição pode parecer uma palavra complicada, mas vem do grego que significa conhecimento. Ou seja,
teorias que vão trabalhar a estrutura da personalidade com o olhar desse indivíduo voltado à aquisição de conhecimento. Para nós, na estrutura de gestão, volto a dizer, sobretudo nos modelos contemporâneos de gestão, isso é absolutamente determinante. Perceba que a gente trabalha muito voltado à modelagem de conhecimento, que é do ponto de vista das estruturas já organizacionais, das teorias organizacionais, aquilo que tem de mais contemporâneo, tá bom? Então guarda isso. Do ponto de vista, então, para a gente não perder o que está marcadinho no slide lá, das teorias cognitivas, então veja que essas teorias vão propor que o desenvolvimento da personalidade depende diretamente do conhecimento adquirido por meio das relações sociais ao longo da vida. Ou seja, tudo aquilo que você adquiriu ao longo da tua vida vai impactar na formação e na manifestação da sua personalidade. Independentemente, se você tiver uma leitura voltada à estrutura do inconsciente, por exemplo, aquilo que está registrado, vai impactar, ok? Ainda trazendo você a leitura do slide, o comportamento e a personalidade, portanto, são absolutamente do nosso controle interno sobre os acontecimentos que surgem ao longo da vida, mesmo que impliquem em fatores anteriores a esse controle. É exato o que eu falei aqui. Quando a gente tem, por exemplo, uma dificuldade na infância, na primeira, na segunda infância, na adolescência, ao longo da nossa vida, isso aqui carrega como elemento de impactação na vida adulta, ok? Então, as teorias com esse foco, com esse viés cognitivo, vão fazer esse olhar. A importância da relação social, a formação do indivíduo na sua concepção de individualidade propriamente, voltado ou trazendo a importância da aquisição do conhecimento, aquilo que nós somos capazes de adquirir ao longo da nossa vida. Muito bem. A gente tem, basicamente, duas grandes teorias cognitivistas aqui. Uma delas é a chamada hierarquia de necessidade de Abraham Maslow. Maslow era um autor russo que vai propor que o comportamento, ou que a nossa estrutura de relações sociais, ela é formada a partir de uma escala de necessidades, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas para que você entenda no conceito. Até hoje, sobretudo na psicologia da propaganda, na psicologia da comunicação, em estratégias de marketing, segmentação de mercado, segmentações híbridas, coisas que transitam por essa esfera, a gente ainda utiliza esse olhar proposto por Maslow. Então veja lá, essa escala de necessidades é um instrumento ainda muito utilizado dentro da psicologia aplicada às ciências sociais. Ele vai oferecer uma oportunidade de a gente perceber que aquilo que gera o comportamento final, ele é construído para e passo. Eu vou te mostrar a escala. Olha aqui no slide comigo. Você tem uma escala que, em tese, na origem dessa proposta, ela é ascendente. Portanto, é como se fosse uma pirâmide, um degrauzinho. Você só sobe o segundo degrau se tiver o de baixo satisfeito. Na base dessa pirâmide, então, você vai ter lá, veja, os chamados processos fisiológicos ou necessidades fisiológicas. É o mínimo para a sobrevivência do ser humano, ok? Alimentação. Eu brinco o seguinte, tira essa base da pirâmide que você vai tirar a dignidade humana, né? É a base, é o mínimo das nossas necessidades fisiológicas satisfeitas. Uma vez realizada esse primeiro degrau, essa primeira etapa, você vai ascender. Para o segundo degrau, depois delas, necessidades, então, voltadas à segurança. Cuida que necessidade de segurança não é necessidade de ter uma arma em casa. Aqui a gente está falando de necessidade de proteção. Desde que o ser humano, lá no período neolítico, você já estudou isso em eras geológicas, lá no teu ensino fundamental, foi no período neolítico que o ser humano saiu das cavernas e foi formar as primeiras cidades. Naquele momento, a gente passa a ter a necessidade de ter um teto, de se sentir protegido. Perceba que quando a gente tem bolsões de pobreza e a gente vê as mazelas sociais por aí, a gente vê pessoas morando onde? Debaixo da ponte, exatamente. Então, a gente precisa de um teto, da necessidade de estar protegido. Não tem nada a ver com arma, tá? Uma coisa, outra coisa. Satisfeito o nível 1, satisfeito o nível 2, eu brinco que dali adiante, acenda uma vela de 7 dias e reze, porque a coisa começa a complicar. Tendo essas necessidades básicas satisfeitas, a gente vai para as necessidades sociais. Lembra lá que a figura do ermitão na sociedade humana é uma utopia. O ser humano precisa do outro necessariamente para viver. Necessidades sociais, basicamente, necessidades de pertencer, de estar ao grupo. E eu tenho certeza que você já sentiu isso. Quando você, de alguma forma, em algum momento na tua vida, você já sentiu exclusão, não é? Das pessoas não quererem você naquele grupo, naquela festa, enfim, naquela atividade. Esse sentimento é um sentimento muito difícil de ser, de alguma forma, trabalhado internamente. A gente precisa da aceitação do grupo. Isso, do ponto de vista da constituição do ser humano, é absolutamente refutável. Nós somos seres sociais. Nós precisamos viver em grupo. A gente não consegue viver sozinho. Tá bom? E veja, viver sozinho que eu estou dizendo não é dar conta da sua vida, não é isso. Eu estou dizendo viver sozinho em exclusão, ok? Nós precisamos da relação com o outro. Feitos os 3 primeiros níveis, a gente vai então para necessidade de estima. O leigo chama autoestima, aquela frase que diz assim, se eu não sou capaz de gostar de mim mesmo, quem vai gostar? A gente pode admitir que é uma coisa mais ou menos por aí mesmo. A necessidade de estima é exato esse reconhecimento do teu papel na vida, né? De quem é você, de quais são as tuas qualidades, onde estão as tuas virtudes, não é? O que você pode, de alguma forma, minimizar quando se fala, então, enfim, áreas da nossa vida em que a gente não tem tanto nível de controle ou de desenvolvimento. Estima é essa capacidade de nos acolher, realmente, de ter essa referência na estrutura individual. Perceba que você não pode chegar realmente aqui sem ter os outros elementos de base já satisfeitos. Feito isso, veja que o último triângulo lá em cima, a última etapa dessa escala de necessidades, chama-se necessidade de autorrealização. É o momento que você chega e fala assim, agora, na minha vida, eu faço aquilo que eu quero.
E entendam, é importante ter aqui uma fala para te fazer uma ressalva. Essa escala não tem absolutamente nada a ver com cronologia. Então você pode pensar assim, beleza, ali embaixo tem as necessidades do bebê e a gente vai crescendo na vida e chega na autorrealização. Não, eu conheço gente de 30 que já chegou lá e gente de 70 que nunca vai chegar. Então isso não tem a ver com cronologia. Outra coisa fundamental que você entenda quando for usar o instrumento da escala de necessidades. Existem lacunas aqui. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece gente endividada que anda de carro zero? Conhece, né? Eu também conheço. Nos bolsões de pobreza no Brasil, por exemplo, nas grandes comunidades, você pode não ter comida, mas uma coisa que não falta é o quê? Isso mesmo, televisão, internet e coisas da ordem. Portanto, sim, nós temos falhas, lacunas. Isso vai ocasionar uma leitura errada, muitas vezes míope, dessa escala de necessidades. Então, é importante a gente ter essa ferramenta para, na hora de segmentar um produto, por exemplo, ou de trazer uma bonificação para o teu departamento comercial, saber o que oferecer para quem. Em que momento da vida aquela criatura precisa do quê? Qual é, efetivamente, o melhor estímulo, e aí usando um pouco da corrente comportamental, behaviorista, qual é o estímulo que eu devo ofertar para ter a melhor resposta de produtividade. Ok? A escala de necessidades é isso aí, é uma ferramenta poderosa, utilizada até hoje, sobretudo nas estruturas de comunicação. Para fechar as teorias cognitivistas, a gente vai ter uma das grandes áreas do desenvolvimento, sobretudo da chamada psicologia do desenvolvimento, é exatamente essa área, que vai entender como é que a gente, a partir dos 0 anos, né, quando a criança nasce, até o fim da nossa passagem por aqui, como é que a nossa personalidade funciona. Os maiores pensadores da teoria cognitivista que nós já tivemos foi Jean Piaget. Piaget vai fundamentar boa parte das teorias voltadas à aprendizagem, né? E para nós aqui é fundamental também, porque vai nos dar esse norte, um pouquinho depois, nas chamadas Learning Organization, organizações de aprendizagem. Jean Piaget vai propor que o desenvolvimento humano é baseado, sobretudo, em 4 fases. Veja o que diz lá o slide. Piaget, como eu disse, é um educador, então, considerado pai do construtivismo, e a sua teoria vai determinar o desenvolvimento humano desde a infância, ocorrendo, então, como ocorrem os nossos problemas, de que forma a gente consegue viver experiências, de que forma a gente vai construir as nossas percepções e, sobretudo, como é que a gente aprende a resolver conflitos ou não. Tem pessoas que têm mais dificuldade do ponto de vista da execução do conflito do que outras. Perceba que isso é fundamental quando a gente falar do campo específico da psicologia das organizações, sobretudo dentro desta tratativa que é a relação humana voltada ao conflito. Então, vamos entender lá. Piaget vai propor 4 fases do desenvolvimento, chamada psicologia do desenvolvimento. Primeira fase, chamada sensório-motor, basicamente dos 0 aos 2 anos, é exato aquela fase que a criança põe tudo na boca. Ou seja, o controle da vida, da experiência desse ser humano, é a partir dessa estrutura da oralidade. Você que é mãe, você que é pai, você que já teve essa função, já passou pelo desespero de ter que ficar tirando coisas da boca da criança, porque qualquer coisa que ela pega, ela vai querer colocar na boca. Veja lá o slide, do nascimento aos 2 anos de idade. Esse estágio, então, é caracterizado pelo aperfeiçoamento dos movimentos reflexos, pela aquisição dessa, então, habilidade durante a interação da criança com o meio, sobretudo pela esfera oral, ok? Isso dos 0 aos 2. Depois nós temos uma fase chamada pré-operatório, pré-operações. Veja lá no slide comigo aqui, dos 2 aos 7 anos de idade, esse estágio a criança já possui alguma capacidade de criar, já tem então uma relação de simbologia, já faz uma imagem mental e um pensamento ainda não reversível. Guarda isso. Nós vamos adquirir uma coisa chamada reversibilidade, ou seja, entender que ontem é ontem, não é hoje, não é amanhã. E aquilo que eu faço hoje cria causa e consequência depois dos 7 anos. Aí sim, a criança já numa outra fase, não na pré-operações, mas nas operações concretas, vai então começar a adquirir essa capacidade de reversibilidade. Veja o que eu acabei de falar, em operações concretas dos 7 aos 11, nesse estágio a criança, então, já opera mentalmente as suas ações, consegue ordenar objetos, perceber diferenças e já adquire reversibilidade. Portanto, a gente já pode cobrar do outro, sim, a questão da relação entre causa e efeito. Até então, sobretudo até a virada da primeira para a segunda infância, dos 7 adiante, você tem esse marco que é definitivo na estrutura da construção da personalidade adulta, que vai ser, não é? Na consequência da tua relação adulta, sobretudo na aquisição de conhecimento e na manutenção das relações sociais. Até os 7 anos de idade, a criança não tem esta capacidade de reversibilidade estruturada. Veja que se você pega uma criança de 5 anos, alguém toca o telefone na sua casa e você fala para a criança assim, diga que a mamãe não está. O que é que a criança fala no telefone? Oi, vó, quero dizer que a mamãe está mandando dizer aqui que ela não está. Portanto, a criança ainda não adquiriu a capacidade de causa e consequência. Isso vai ser desenvolvido mentalmente dentro da construção das relações sociais já a partir dos 7 aos 11 anos, ok? E a última fase proposta por Piaget, a chamada fase de operações formais, dos 12 anos em diante. Aí sim, nós já temos a capacidade plena mental, estrutural, de relações, de construir a nossa vida em sociedade. A partir dos 12 anos, em algumas teorias considerado ali como a entrada na pré-adolescência, para depois fazer um recorte na adolescência a partir dos 16 anos, nós aí sim já temos boa parte da nossa constituição individual formatada. Portanto, a partir dos 12, a gente já consegue ver claramente a manifestação dessa criatura, até então uma criança grande, na manifestação da sua adultice. Muito bem. Outra teoria cognitivista importante para nós é a de Vygotsky. Vygotsky, também russo, também educador, traz uma teoria voltada a esse entendimento das relações do movimento interacionista dentro dessa visão de aquisição de conhecimento. Veja lá, é outro nome do construtivismo, porém, apesar de concordar com a perspectiva de Piaget, Vygotsky, então, vai agregar a teoria dos efeitos sociais e culturais que vão influenciar o desenvolvimento humano. Para ele, o indivíduo é inseparável do seu ambiente e sofre influências diretas da formação da estrutura da personalidade. Diferente do que Piaget faz, Piaget já vai fazer uma leitura mais voltada à relação do desenvolvimento, propriamente, Vygotsky agrega essa ressalva.
Portanto, ele traz que, sim, nós vamos sofrer impacto daquilo que traz na estrutura da personalidade individual, ou seja, na base da estrutura formativa de personalidade, e então das nossas influências diretas, aquilo que a gente vai estabelecer ao longo das nossas relações. O importante considerar sobre todas essas teorias da personalidade que eu te apresentei, foi um caminho a partir daquilo que é relacionado à psicologia profunda, ou seja, sobretudo no manejo clínico da psicanálise, aquilo que faz um recorte da individualidade, então a estrutura da personalidade segundo Freud, segundo Jung, depois as teorias já relacionadas ao social-cognitivismo, sobretudo aquelas que têm uma pegada e que vão nos auxiliar no conteúdo voltado à gestão propriamente. Aquilo que traz os elementos, então, já da formação cognitivista, já das estruturas de desenvolvimento de Piaget, e a escala de necessidades de Maslow muitas vezes nos é instrumental, a gente utiliza bastante, sobretudo na manifestação de planejamentos, para a área de recursos humanos, enfim, para a área de desenvolvimento de metas, coisas dessa ordem, e fechando, então, com esse importante olhar de Vygotsky na relação que nós temos, trazendo, sim, aquilo que é registro individual e a importância do impacto nas nossas relações diárias. Ok? Um abraço.